No princípio, havia apenas um jardim, um espaço perfeito intocado pelo tempo, chamado Éden. Ali não havia dor, não havia morte, não havia dúvida. Adão e Eva viviam em harmonia com tudo o que os cercava. O vento soprava suave, os rios eram cristalinos e os frutos pendiam generosos das árvores. Era como se a vida tivesse encontrado, enfim, sua forma mais pura. Mas essa pureza tinha um preço. E no centro do jardim erguia-se um limite. Uma árvore proibida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem era simples. De tudo o que está aqui podem comer. Mas desta árvore, não. E aqui nasce a primeira grande indagação. Por que colocar a árvore ali? Se Deus é onisciente, ele já sabia o que aconteceria. Então por que criar a tentação? Seria o Éden realmente um paraíso? Ou um teste? A liberdade sem escolha não é liberdade. E talvez por isso a árvore estivesse lá. Porque sem limite, não existe desafio. E sem desafio, não existe consciência. Durante algum tempo, a ordem foi respeitada. Mas um dia, surgiu a serpente. Ela não ofereceu o fruto de imediato. Ela ofereceu algo muito mais poderoso, uma dúvida. Será que Deus disse mesmo que vocês não podem comer? Será que ele não teme que vocês se tornem como ele, conhecendo o bem e o mal? E aqui surge outra questão. A serpente enganou? Ou apenas revelou o que já estava dentro de Eva? O desejo de ir além, de ultrapassar limites, de conquistar algo maior. Eva olha o fruto, e nesse olhar já há a queda. Porque o pecado não começa no ato de comer. Ele começa na inquietação, no desejo de saber. Ela estende a mão, come, e entrega a Adão, que também come. De repente, algo muda. Antes, a nudez era natural. Agora, ela é vergonha. O corpo, antes livre, precisa ser escondido. O olhar, antes inocente, passa a enxergar o mundo com medo. A consciência havia despertado, mas junto com ela veio o peso, o medo, a culpa, a dor. O que afinal representa esse momento? O Éden era o estado de inocência, a queda, o nascimento da consciência. Comer do fruto foi o início da vida humana como a conhecemos, feita de escolhas, de erros, de consequências. E então surge a indagação mais profunda. Sem a queda, o ser humano seria realmente humano? Ou viveríamos como crianças eternas, sem saber distinguir o bem do mal, obedecendo sem pensar? Talvez o chamado pecado original tenha sido, na verdade, o primeiro ato de liberdade. A primeira vez que o ser humano disse, eu escolho, eu quero saber, mesmo que isso custe caro. E aqui uma outra reflexão. Se Deus sabia de tudo, será que a queda não fazia parte do plano desde o início? Será que o Éden não era o destino final, mas apenas o ponto de partida? Talvez a humanidade nunca tenha perdido o paraíso. Talvez o paraíso nunca tenha sido o nosso lugar. Quem é de fato o vilão dessa história? A serpente que apenas provoca a pergunta? Ou Deus que coloca diante de seus filhos uma tentação impossível de ignorar? Se o fruto não tivesse sido proibido, teria despertado tanta curiosidade. E se Adão e Eva nunca tivessem comido, viveriam para sempre no Éden. Mas o que seria da humanidade sem consciência? Seríamos anjos, animais, ou apenas bonecos obedientes, sem liberdade de escolha? A queda trouxe dor, sim. Trouxe sofrimento, morte e separação. Mas também trouxe arte, filosofia, ciência, amor e luta. Sem o fruto não haveria dúvida. E sem dúvida, não há pensamento. Afinal, o que vale mais, a inocência eterna ou a consciência, mesmo que carregada de dor? Adão e Eva não apenas caíram, eles despertaram. Eles se levantaram como seres capazes de questionar, escolher e buscar sentido. O Éden pode ter sido perfeito, mas era uma perfeição infantil. Ao sair dele, a humanidade iniciou sua jornada adulta. Uma jornada de sombras, mas também de revelações. E até hoje a mesma pergunta ecoa, atravessando os séculos. Será que desobedecer foi um erro? Ou será que foi a primeira prova de que o ser humano nasceu para buscar algo além do que lhe foi dado?